Já alguma vez te deparaste e perguntaste porque é que eu estou aqui? Provavelmente já. Mas alguma vez já quiseste morrer? Provavelmente já também. Mas tu querias morrer? Ou tu querias apenas ir embora, desaparecer, evaporar? Isto não é um ataque. Muito pelo contrário, isto não é um ataque. Isto é muito mais uma ajuda. Porque eu também já quis de facto morrer. Ou desaparecer. Mas estou aqui. Às vezes nós temos a sensação de que não estamos mais cá. Mas será que não estamos realmente cá? Eu não estou a falar de distrações, eu também não estou a falar de pequenas coisas do dia-a-dia que nos faz sentir fora. Estou a falar daquela impressão estranha que há algo que todos têm, que deveria estar dentro de ti, só que não responde. Não quer falar contigo. Nós vivemos em uma época de excessos. Vivemos constantemente convidados a existir em excesso. Mostrar, performar, agir, otimizar, melhorar, aguentar. Nada de reprovar. É incrível, tudo acaba em ar. São só verbos para encher a nossa boca. De encher aqui. Nada mais enche? Mesmo assim, nunca foi tão comum continuarmos a sentir-nos irreais. Então hoje vamos falar sobre 3 coisas que à primeira vista parecem clínicas, crónicas, distantes e até bizarras ou raras, mas estão muito mais perto do que vocês imaginam. E estou a falar nada mais nada menos que Síndrome de Cotard. Tem grande nome, já vos vou explicar o que é. Dismorfia corporal e desassociação. Mas o que eu vos quero propor aqui é outra coisa. E se estas não forem apenas patologias individuais, mas sintomas de um mundo que está a perder a sua capacidade de se sentir vivo. A síndrome de Cotard, em termos clínicos, é só um delírio nihilista. É uma pessoa que acredita estar morta, vazia, sem órgãos ou até sem alma. Há relatos de pessoas que dizem que eu já não existo. O meu corpo continua aqui, mas eu não. É sinistro, mas é mais comum do que parece. Um psiquiatra chamado Jules Cotard descreveu isso em pleno século XIX. Mas a ideia é muito, muito mais antiga, porque ela já vem de mitos, fantasmas, vampiros, mortos-vivos, todas essas historietas que nós ouvimos falar, vêm desta ideia de não ter uma alma, não ter algo em mim humano, apesar de eu estar preso aqui, a este material humano. E são seres que, apesar de tudo, caminham e não... Só que eles não vivem. Eles caminham, eles falam, eles bebem, mas eles não vivem. E filosoficamente isto é um ponto brutal, tipo, brutal mesmo. A separação entre existir biologicamente e sentir-se ontologicamente real vem de, por exemplo, Descartes, desculpa, professora de filosofia, vem de Descartes, que dizia: penso, logo existe. Mas se o pensamento existe e o sentido de ser não? E Nietzsche falava numa resposta bem mais aberta: quando olhas para muito tempo ao abismo, o abismo olha para ti. E Cotard é exatamente esse abismo a responder. A desassociação não é a morte. É um afastamento. É viver numa terceira pessoa. Eu estou aqui, está aqui o meu corpo, está aqui a minha matéria. Só que peraí. Eu posso estar ali
e eu posso estar aqui. É um pouco estranho. É o meu sentido de ser que tem um corpo, matéria, mas não está em mim. Deveria estar. Aqui, 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 mas não está. Muitas vezes, quando se passa por uma crise de desassociação, as coisas que mais se vê nos filmes é olhar para as mãos e ficar a encarar assim as mãos. Mãos! Vemos as nossas mãos. Elas são minhas. As mãos que eu tenho aqui são minhas, mas não parecem ser minhas. Não sei se me dei a entender. Na sociedade contemporânea, desassociar tornou-se algo quase que funcional. É a forma mais eficaz de sobreviver a um momento de estímulo constante, a um momento de trauma coletivo e de excesso de informação. Walter Benjamin falava da perda da experiência autêntica na modernidade. Tudo acontece rápido demais para ser digerido. Então o cérebro começa apenas sem saber o que fazer melhor. Então desliga parcialmente e a gente vive num mundo paralelo, completamente fora do que é a realidade. E a desassociação não é uma fraqueza, não é uma pessoa que é delirante. Delirante ela até é, mas não é uma pessoa que está completamente fora e fraca e indefesa. Não, é muito pelo contrário, é uma defesa. Mas quando se torna uma coisa muito recorrente e permanente, parece algo muito inquietante. É uma vida inteira a ser vivida como se fosse um filme, sem envolvimento emocional, sem envolvimento sequer material, sem envolvimento algum. Não é real. Tu ficas a assistir à tua própria existência. E já não participas. E agora sim entramos para a matéria do corpo. Matéria, corpo. A dismorfia é algo que não é vaidade, não é de todo vaidade, é uma alienação, um sentimento de que o espelho está a refletir uma coisa que não é minha. É um sentimento de acusação. Vivemos numa cultura onde o corpo é constantemente avaliado, corrigido, filtrado, otimizado, melhorado, onde é tudo. Instagram, cirurgias plásticas, métricas, ângulos, pesos, números, é muito cálculo para fazer para poder chegar ao corpo perfeito, que nunca se vai chegar. E Michael Foucault, lá como é que se diz, falava do corpo como um campo de poder, um território disciplinado pela norma. A dismorfia é o corpo internalizado, é esse poder e revoltando-se contra si próprio. É um sujeito a dizer, se eu não correspondo à imagem, então eu falhei como pessoa. Não é uma coincidência que a dismorfia, a desassociação e Cotard partilhem exatamente algo essencial, que é nada mais nada menos que a ruptura da identidade e da corporalidade. Nossa, grande palavrão, não é? A arte sempre soube disto antes da ciência. Franz Kafka escreveu personagens que existem, mas não pertencem ao seu próprio mundo. Não se fazem parte deles mesmos. Mas mesmo assim, Edward Munch, por exemplo, pintava rostos em que parecem dissolver-se em ansiedade. O seu corpo parece que já não pertence à matéria. Ou seja, imaginem, estou a fazer assim porque... Cachar. Fernando Pessoa multiplicou-se em heterónimos e isso é um grande exemplo. Tu sentires a necessidade, como um escritor, de não escrever, não assinar com o teu nome, é extremamente natural. Mas ter que criar 21.000 heterónimos, eu acho que é um grande exemplo de como uma pessoa não é capaz de se sentir confortável na matéria do seu próprio corpo. É como se fosse só um. E um não é suficiente, é preciso mais. É preciso mais para eu ser eu. No Japão, autores como Osamu Dazai falavam de sensação de impostor e contra a própria humanidade mesmo. Já nem tanto contra o seu próprio corpo, contra a humanidade. Misantropia à brava. Nunca soube como é viver como um ser humano, já ele dizia.
Isto não é apenas uma depressão, é algo estranhamente existencial e o cinema também está cheio disso. Cinecdoc, New York, Black Swan, Perfect Blue, Fight Club. Histórias onde o eu vai se fragmentar, onde todo o mundo exige coerência. E apenas causa caos. Um sujeito que é desassociado consome mais. Um sujeito que é inseguro compra soluções e um sujeito que não se sente real procura a validação de fora, já que se não me dão de dentro, vão me dar de fora. A indústria do bem-estar, da estética, da produtividade vive dessa promessa de te dar e devolver algo que nunca deveria ter sido roubado, algo que nunca sequer pensaste, cogitaste que não seria teu. Porque é natural e tentam-te vender como se fosse um produto fabricado não naturalmente, artificialmente, te fazer crer que só vais estar vivo quando o comprares. Ok, isto, ok. Mas que produto é esse? Esse produto é nada mais nada menos que o sentimento de estar vivo. Talvez o problema não venha de pessoas sentirem-se tão vazias, pessoas com dificuldade em entender o seu mindset e o seu blá 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 blá. Talvez o problema seja num sistema que exige que sejamos todos funcionais, mesmo mortos por dentro. E Cotard, a desmorfia e a desassociação tornam-se então metáforas extremas para algo que é mais comum do que todos. A dificuldade moderna de habitar na sua própria existência. Eu não vou acabar isto com uma solução. Porque, desculpem lá, mas as soluções estão fora de estoque. Talvez o primeiro gesto não seja curar. Eu acho que o primeiro gesto é reconhecer. Reconhecer que sentir-se irreal no mundo irreal pode ser também uma resposta compreensível. Talvez estar fraturado, partido, quebrado, não é estar errado. Talvez há algo dê para corrigir de fora também. E talvez, só talvez, o ato mais radical de hoje seja voltar lentamente ao corpo, ao tempo, ao sentir, mesmo que doa. Porque enquanto questionas se estás vivo, há alguém em ti que ainda pergunta isso. E aí é um começo.